Fala rapaziada, tudo certo? Um grande abraço de volta para mais um vídeo aqui do nosso canal pós-carnaval, né? Depois de alguns dias aí de descanso, afinal de contas ninguém é de ferro, né? É bom dar uma oxigenada nas ideias de vez em quando, né? Melhor do que ficar falando um monte de groselha, né? Um monte de baboseira, coisa repetida, pauta nonsense, né? Melhor dar aquela respirada, né? Aproveitar o carnaval e coisa e tal para voltar com força total. Muito bem. Dito isso, a quarta-feira foi cheia de novidades. Teve entrevista coletiva do presidente, apresentação do Felipe Jonathan, teve notícias sobre o desaparecimento de Cueva, o primeiro deles. Só espero que tenha sido o último. E não, espero sinceramente que o Cueva não vire o Damião do Pérez, né? Estão botando um dinheiro razoável nesse rapaz. Ele precisa dar um retorno garantido. E tem também o jogo da Copa do Brasil nesta quinta-feira, feira não dá, né? Falaremos sobre tudo isso. Muito bem, vamos por partes, como diria o outro. Vamos começar com a entrevista coletiva do presidente. Ele apareceu lá para apresentar com a camisa e coisa e tal, o Felipe Jonathan. Felipe Jonathan que falou que estava feliz de vir para o Santos e coisa e tal. Origem humilde, mas o Pérez acabou puxando para si, né, os holofotes principais desta apresentação. Por quê? Ele falou algumas coisas interessantes. Primeiro sobre o patrocínio Master. Tem 4 empresas interessadas em patrocinar o Santos. 3 são bancos. Tá bom, né? Só precisa resolver logo, porque nós estamos em março já, né, senhores? Daqui a pouco é abril. O que está esperando aí? O que está pegando? Qual a negociação? O Santos está tentando arrancar um pouco mais? Não é possível que de 4 não tenha um que ofereça um dinheiro um pouco melhor, né? Não sei se a eliminação na Copa Sul-Americana pesou neste sentido. Isso era uma coisa importante a se perguntar para o presidente. Ele fala pouco, mas de vez em quando ainda atende a imprensa. Seria importante. Estava negociando por X com Copa Sul-Americana, perdeu. Será que depende do que vai acontecer na Copa do Brasil também, uma classificação? Então, eu só espero que aconteça logo este patrocínio, se vai ser de site de aposta, se vai ser de banco, não sei. O que eu sei é que precisa vir o dinheiro logo para a conta do Santos. Muito bem, esse é o assunto número 1 da coletiva. O assunto número 2, o Pérez falou do Jorge. Está tudo certo. Aliás, como todo mundo já sabe já há um bom tempo, que entre o Santos e o Jorge está tudo ok. Mas precisa resolver com o Mônaco. Né? O Mônaco, que é o detentor dos direitos, emprestou o jogador para o Porto. Mas segundo o Pérez, tem lá um dito cujo, um dirigente que foi demitido, entrou um novo e o cara está vendo como é que vai fazer o negócio. Enfim, vamos aguardar, porque nós já vamos falar mais sobre isso. O Santos não tem lateral esquerdo para a Copa do Brasil, né? Ou tem Ourinho, ou tem Copete, ou tem alguma outra improvisação que pode acontecer ali. Jean Mota, Matheus Ribeiro, Pituca, que já jogou de lateral esquerdo. São as opções que o São Paulo tem. Então, precisa resolver essa questão do Jorge, ou então, não sei se vai atrás de algum outro jogador para a Copa do Brasil. O Santos tem que resolver a lateral esquerda. E também o comando de ataque, o Pérez admitiu que o clube busca um centroavante, que a única opção que tem no Brasil hoje é o Pedro do Fluminense. Ele meio que se contradiz, ele diz que interessa, mas que não falou com o Fluminense e tal. Eu não entendi bem. Quer, mas não falou, mas quer. Bom, enfim. Eu acho muito difícil o Fluminense abrir mão de um ativo como o Pedro. Eu sei que é um jogador que está lesionado, mas que certamente o Fluminense entende que logo vai conseguir vender por um alto valor. O Santos se oferecer como barriga de aluguel para ingestar o jogador aqui e mais à frente pegar um percentual da venda e o Fluminense pegar mais, não sei se o Fluminense toparia. Enfim, talvez seja mais ou menos o que está acontecendo aí com o Jean Lucas, né? Há quem diga que ele tem um acerto com a Juventus da Itália. E esse talvez tenha sido o grande motivo do Santos não ter conseguido fixar os direitos desse atleta. Então, talvez se tentasse um modelo de negócio parecido, mas confesso, acho muito difícil de acontecer. Tivemos negativas, né, de alguns nomes do exterior, como o Jonas, por exemplo, que é o que pelo que deu a entender que quer continuar na Europa. E aí no meio da coletiva alguém falou do Roger Guedes.
E o próprio Pérez falou, não, a gente precisa de um centroavante. Né? Nossa prioridade é um camisa 9. O Roger Guedes é um jogador de beirada. Até mostrou conhecimento do atleta, o presidente do Santos. Mas, ao mesmo tempo, ele não descartou. Falou, é bom jogador, interessa sim. Ou seja, além do lateral esquerdo, do centroavante, o Santos quer mais um atacante de beirada, dependendo da condição do negócio, lá com o time chinês, talvez fosse uma boa. Enfim, foi isso que o Pérez trouxe de novidades, até porque não deixaram ele falar muito, né? Alguém lá gritou e falou, acabou, fim, pegaram o presidente, levaram embora. Bom, em relação à coletiva foi isso. Sobre o jogo desta quinta-feira contra o América, montagem do time. Eu, como sempre faço aqui, dou crédito da informação a quem é de direito. E vi na Gazeta Esportiva o Lucas Mussetti dizendo, li agora há pouco, um pouquinho antes de entrar aqui para gravar o vídeo, que o Cueva não apareceu. Na terça, teve problemas com o voo. E está fora, nem relacionado foi. Deve jogar Soteldo, Rodrigo e Derlis na frente. Alisson, Sanches e Jamota no meio. E aí na lateral esquerda deve ser o Pituca. Eu queria dizer uma coisa, antes de falar propriamente do jogo. O senhor que é trabalhador comum, trabalhador normal, que não nasceu em berço esplêndido, né? Que não está com o burro na sombra, que não vai no supermercado e vai só jogando as latinhas e os produtos para dentro do carrinho sem olhar o preço, depois quer nem ver quanto deu a fatura, passa o cartão lá e está tudo certo. O senhor que não vive esta condição, e a senhora também, sabe que se você tem um compromisso profissional, você não vai fazer um bate e volta para outro país. Ah, mas é o país dele. Em 2 dias, jogo de sábado, o cara foi sábado à noite, é isso? Domingo e segunda e tinha que estar de volta na terça. O cara vai fazer um bate e volta para o Peru. Você vai dizer assim, mas a família dele, ele tem direito. Se o cara fosse para o Rio Grande do Sul ou para o Ceará, talvez o voo fosse tão... Tudo bem. Mas, senhores, a gente não está falando de uma semana de folga. Não está falando de intertemporada, de pré-temporada, de férias. São 2 dias. Com todo respeito. Eu acho que quem tem compromisso, quem é profissional, não vai arrumar... Por exemplo, eu trabalho em Santos. Eu não vou pegar uma folga minha de final de semana e vou me enfiar em Goiás para voltar na segunda-feira de manhã. Não tem como. E é ali. Não estou falando de outro país. Eu não vou até o Paraguai, por exemplo, de ônibus para pegar um videocassete de 7 cabeças lá. Né? Os senhores mais antigos sabem do que eu estou falando. Não dá. Até pode dar, mas o cara chega arrebentado aqui. E a chance de dar ruim é muito grande. Tem algum problema, não que algum problema de atraso no voo, mala que extravia, enfim, qualquer coisa. Então, desculpa o distinto Cueva, ele pode dar a explicação que for, eu defendi a contratação dele, mas ele tem que colocar na cabeça dele que o Santos é um clube que tem dificuldades financeiras. Eu sei que o jogador está pouco se lixando para esse tipo de coisa, na média eles não querem nem saber o que está acontecendo na vida do clube, mas o Santos está botando um dinheiro pesado nele, espero que tenha sido pontual. Ele se defendeu na coletiva, disse que não foi bem aquilo que aconteceu no São Paulo, que foi injusto terem falado o que falaram dele. Então ele que nos desminta, pelo amor de Deus. Não vai começar. Que não tenha sido o primeiro de muitos, que tenha sido o primeiro e único e último. Ele não vai começar a aprontar fora das 4 linhas. E faz bem o São Paulo de tirar do jogo. Ah, mas o clube vai sentir falta. Ah, se tiver problema no jogo, olha, desculpa, aí cobrem do cara porque não foi profissional. Você tem que dar exemplo para todos, porque senão perdeu a mão com um, vai perder com todo mundo. Aliás, o tratamento tem que ser igual em clubes de futebol. Alguém até pode dizer, poxa, mas se você tem um craque, se você tivesse o Neymar, tivesse o Romário, o Edmundo, como é que seria? Enfim, isso é um problema para pensar depois. Hoje no Santos não tem ninguém com esse cartaz para justificar, nem seria justificável, mas para justificar querer ser melhor do que os outros. Então, tá certo o São Paulo e a diretoria de dar uma geladeirazinha aí no seu Cueva. Ele que pense na vida dele. Eu realmente fico preocupado porque o Santos colocou muito dinheiro. Enfim, com este time que eu falei agora há pouco, o Santos vai pegar o América do Rio Grande do Norte. RN, Rio Grande do Norte, tá certo? América de Natal, do Rio Grande do Norte. Time de tradição,
já jogou o Campeonato Brasileiro da Série A várias vezes, não é um adversário bobo, como diz o ditado, não tem bobo no futebol, mas se o Santos jogar o que tem jogado normalmente, a gente espera que vença e se classifique sem maiores problemas. Porque a Copa do Brasil hoje, com a queda da Copa Sul-Americana, que tecnicamente, ao meu ver, era um torneio que lá na fase aguda seria menos difícil de ganhar do que a Copa do Brasil, hoje a Copa do Brasil virou um torneio para o Santos investir. Assim como é o Campeonato Paulista, eu não descarto nada. Tem gente que não gosta do Campeonato Paulista, eu gosto. Se ganhar, eu vou lá na Praça da Independência comemorar e vou tirar sarro dos amigos no outro dia. Se você não gosta, problema é seu. Eu gosto de levantar a taça. Mas o Santos não pode perder a chance, até porque é o caminho mais curto para a Libertadores. Nunca ninguém falou isso, é inédito. E tem muito dinheiro. A premiação é de 70 milhões ao todo. Então o Santos não pode bobear com a Copa do Brasil. Tem que entrar disposto, sem pensar no Corinthians domingo. Tem que colocar na cabeça o jogo de domingo. O Santos já está classificado no Campeonato Paulista. Pode até propor lá um time com algumas modificações para talvez preservar, não sei, por exemplo, Jean Lucas, caras que o próprio Felipe Jonathan que vai voltar, se o Luiz Felipe tiver ok já para voltar, começar a pegar ritmo, dá para mexer com o elenco. Então, concentração total para esta partida da Copa do Brasil. E eu só espero que nós tenhamos um público bom, né? A venda antecipada de ingressos não foi das melhores, como não tem sido ultimamente. A gente sabe, né, carnaval, para alguns época que o cara está recebendo, pagando conta e coisa e tal, mas me parece que é o mesmo problema que acontece na Vila. Você tem, quando tem muitos jogos encavalados, né, e no Campeonato Paulista isso acontece muito, né, você tem uma proximidade muito grande, aí fica um excesso de oferta de jogos. E aí você tem que ter um esquema muito bom para o cara ir no jogo. De associado, de incentivo. Eu não sei mais o que pode ser feito para o Santos ter uma média melhor. E eu não estou só reclamando do Pacaembu, estou falando da Vila também. Ter 10 mil no Pacaembu é triste, como é triste ter 4, 5 mil na Vila. Se nós tivéssemos sempre 12 mil pessoas na Vila e sempre 25 mil pessoas no Pacaembu, seria ótimo. E não é uma meta tão difícil assim de ser alcançada. Eu acho que é uma questão de tempo e eu acho que o Santos está trabalhando nesse sentido para entender o que se passa na cabeça do torcedor, questões financeiras, questões logísticas, mobilidade urbana, tudo isso. O que o Santos não pode divulgou recentemente aí um aumento no número de associados, jogar para públicos tão pequenos. Eu sei, repito, que são muitos jogos, que tem muita partida aí para o torcedor acompanhar, mas não dá para jogar para 10 mil pessoas no Pacaembu, como não dá para jogar para 3, 4 mil na Vila. Tem que ter uma resposta melhor. E eu não sei mais o que fazer, porque o Santos está jogando um ótimo futebol. Historicamente isso sempre aconteceu. O seu Pepe fala, cansou de jogar com a Vila vazia, ele e o Pelé em campo e a Vila não estava cheia. Enfim, é uma coisa que precisa ser entendida melhor e que se criem mecanismos para atrair o torcedor cada vez mais para o estádio, tá certo? Meus amigos, é isso. Falamos da coletiva do Pérez, falamos do Cueva, falamos de reforços, falamos do jogo contra o América. Vamos ficar de olho e nesta quinta-feira, assim que terminar a partida, o jogo é 9h30 da noite, né? Quase meia-noite, a gente vai gravar um vídeo falando de como foi esta partida lá no Pacaembu, Santos e América, jogo válido pela Copa do Brasil, tá certo? Queria agradecer a todos pela audiência, aproveito e peço novamente para que os senhores que não são inscritos se inscrevam no canal e aí ativa o sininho, recebe as notificações, tá certo? Pode comentar lá o nosso vídeo, também curtir esta postagem, né? Bacana, ajuda a gente aí, tá certo? Para o canal continuar crescendo e, repito, nos vemos para analisar nesta quinta-feira Santos e América pela Copa do Brasil, tá certo? Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.